Olá, boa noite. Boa noite. Hospital São Luís abre as portas para o atendimento nesta quarta-feira em São Caetano. Unidade integra o grupo Redidor do Rio de Janeiro. Hoje é dia de Santo Antônio. Veja a entrevista com o bispo da Diocese de Santo André sobre o assunto. Dom Pedro Cipollini também comenta sobre o fato do tatuador em São Bernardo e fala sobre a justiça com as próprias mãos. Vamos receber aqui na TV Grande ABC o secretário de Santo André, Leandro Petrin, para falar sobre a cidade nesse período de 6 meses de gestão. Advogado Petrin também fala do cenário político e jurídico nacional. Envie mensagem pelo WhatsApp, anote aí, é 942429397. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho. O Grande ABC Notícias está começando. Ontem o Grande ABC Notícias falou do Dia dos Namorados. Hoje vamos falar do dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Tem tudo a ver, né? Mas você tem alguma crença ou simpatia? Afinal, é mito ou verdade colocar a imagem do santo de cabeça para baixo para você casar ou encontrar um pretendente mais rapidamente? A nossa reportagem esteve nessa terça-feira na paróquia Santo Antônio, no Jardim São Caetano, e falou com o bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Cipollini, e o padre Francisnaldo sobre esses e outros temas relacionados ao casamento. O bispo também comentou o fato ocorrido recentemente em São Bernardo sobre o polêmico caso do tatuador. Acompanhe a entrevista. Afinal, terça-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Quem não conhece a história de Fernando Bulhões, Santo Antônio? E por isso estamos aqui na paróquia Santo Antônio, no Jardim São Caetano, ao lado do pároco, o padre Francisnaldo, do bispo diocesano, Dom Pedro Cipollini, que acabou de celebrar a Santa Missa aqui às 10 horas, igreja lotada, o tradicional pãozinho de Santo Antônio, enfim. E para falar desses e outros assuntos que envolvem essa data tão importante no calendário dos fiéis, nada melhor do que a palavra das autoridades religiosas aqui. Dom Pedro, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Grande ABC. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom. Da mesma forma, Padre Francisnaldo, obrigado pela gentileza da entrevista. A gente que agradece. Um bom dia a todos, e para nós é uma alegria celebrar a festa do nosso querido padroeiro e poder acolher aqui o Dom Pedro, nosso bispo diocesano. Para nós é uma satisfação muito grande tê-lo em nosso meio, como também todos os devotos e devotas. Verdade. Bom, e falando em devotos, para centenas e milhares de pessoas que nos assistem, devotos de Santo Antônio, qual a mensagem para passar nesse 13 de junho? Quais exemplos da vida de Santo Antônio que a gente pode aplicar no dia de hoje? Eu sei que são muitos os exemplos, em especial num contexto que a gente tem de tanta diversidade, política, violência, mas qual o principal exemplo nesta data, Dom Pedro? Olha, diante da circunstância que nós vivemos aqui no Grande ABC, também no nosso Brasil, eu acho que uma atitude de Santo Antônio que nós devemos imitar é não perder a esperança diante das dificuldades. Santo Antônio foi um grande batalhador que lutou a vida inteira contra dificuldades imensas. Vocês sabem, todas as pessoas que defendem os direitos de Deus e os direitos dos seres humanos, em especial dos pobres, têm que enfrentar muitos desafios. Então eu acho que o exemplo de Santo Antônio é este, é não tirar Deus da nossa vida, da sociedade, não tirar Deus da jogada, ter sempre presente que Deus está aí e, ao mesmo tempo, a partir desta fé em Deus, trabalhar para melhorar a nossa sociedade, para que tenhamos uma sociedade mais justa, fraterna, com partilha, honestidade no governo dos recursos públicos. Tudo isso é o que nós queremos e é o que Santo Antônio fez e nos convida a fazer. Dizem que a melhor maneira de homenagear um santo é imitar o bom exemplo dele. É o que nós queremos fazer.
né? É verdade, Dom Pedrinho, em especial no momento como esse, eu me recordo, e o padre Francinaldo também por várias oportunidades falou aqui, me recordo em uma das biografias, em um dos trechos maravilhosos da vida de Santo Antônio, quando ele foi conversar com os peixes, justamente naquele episódio em que a comunidade não gostaria de ouvi-lo. Hoje, em tantas e tantas situações do dia a dia, nos deparamos com situações parecidas, ou seja, parece que a sociedade não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir o bom ensinamento. Isso também serve de recado para hoje, para a gente parar um pouquinho, refletir mais e até se atentar à nossa realidade? Sem dúvida, você disse muito bem, hoje nós gostamos de ouvir o que nos agrada, aquilo que vai ao encontro do que você deseja, mas muitas vezes a palavra de Deus nos corrige, nos questiona, quer nos desinstalar. E foi quando Santo Antônio foi abandonado, as pessoas não queriam ouvir a sua pregação, porque convidava as pessoas a saírem do seu egoísmo, e as pessoas queriam ficar no seu egoísmo. Então ele foi falar aos peixes, e os peixes vieram escutar. Santo Antônio, ele tinha um dom, o dom de fazer milagres, e com isto ele atraía muita atenção, mas nós não podemos esquecer de Deus. É lógico, as igrejas estão cheias, nós rezamos a missa agora mesmo, e a igreja estava cheia, então parabenizo essa paróquia de Santo Antônio aqui em São Caetano, o esforço do pároco, o padre Francinaldo, toda a comunidade. Porém, se nós levarmos em conta que a Diocese de Santo André compreende todo o grande ABC, que tem 2.700.000 habitantes, então não é tão grande a frequência nem a adesão à palavra de Deus, não só através do trabalho da Igreja Católica, mas também das outras denominações cristãs. Vamos abrir espaço para Deus, vamos levar em conta a palavra de Deus no dia a dia, vamos nos voltar para Deus, porque sem Deus o homem não se explica, ele se complica. Essa é a mensagem de Santo Antônio, que eu repito aqui. É verdade, Dom Pedro. E o padre Francinaldo aqui conosco, repito, para quem nos acompanha na nossa audiência rotativa da rede social, estamos ao vivo aqui da Paróquia Santo Antônio, no Jardim São Caetano, em São Caetano, nesta terça, 13 de junho, em que celebramos o padroeiro Santo Antônio. Falamos aqui da celebração, da missa presidida pelo Dom Pedro agora há pouco, às 10 horas da manhã, e a primeira missa do dia foi justamente celebrada pelo pároco responsável aqui pela Igreja Santo Antônio, padre Francinaldo. Qual a mensagem para tantos fiéis da comunidade que nos acompanham e todos os internautas de uma forma geral, telespectadores, nesta data de Santo Antônio, padre Francinaldo? Olha, acredito que uma mensagem forte de Santo Antônio é o seu testemunho de vida, que já foi tão bem frisado pelo nosso bispo, e acho que uma frase dos sermões de Santo Antônio marcante, que é importante a gente ter em mente, cessem as palavras e falem as obras. Acredito que o testemunho cristão, ele passa fortemente pelas nossas ações, pela nossa prática. E é isso que o mundo está precisando, de uma vida cristã cheia de testemunho, de fé em Jesus, esse Jesus vivo, vitorioso, né? E que a gente seja verdadeiramente testemunhas desse Cristo, como foi Santo Antônio, em obras, não somente em palavras, mas principalmente em obra, lutando pela igualdade, pela fraternidade, pela justiça e pela paz, que é o que a humanidade está precisando muito. Ele, como franciscano, é um exemplo vivo de homem da paz. É verdade. E por falar em paz, também outro tema importante, Dom Pedro, eu gostaria muito da sua palavra. No final de semana, infelizmente, nós tivemos aquele caso registrado em São Bernardo, do menino que foi tentar furtar ali a bicicleta e acabou caindo nas mãos ali de tatuadores que, como forma de reprimir, tatuaram a palavra ladrão na testa do menino. Isso causou grande repercussão. De um lado, pessoas condenando essa atitude, de outro lado, pessoas realmente falando que tem que ser por aí, a justiça com as próprias mãos. Diante de um cenário muitas vezes de impunidade, a justiça com as próprias mãos é o caminho? De jeito nenhum, é o caminho da ruína. A justiça pelas próprias mãos, ela existe quando a sociedade está numa crise muito grande humanitária, quando não se acredita não só em Deus, mas também na pessoa humana. Isso que aconteceu lá em São Bernardo é fruto de uma maneira de ver os problemas sociais, sempre pelo lado policial. Mas aquilo não é um problema policial, é um problema humanitário.
jovens, crianças sem escola, sem perspectiva de vida, os jovens se embebedando, suicidando, é isso que nós estamos vendo. Então isso daí é consequência, não é causa, é consequência de uma sociedade onde o ser humano perdeu o valor, onde o governo não oferece emprego. Pela nossa Constituição, é obrigação de quem governa fazer de tal modo que a renda seja distribuída, que haja emprego, que haja escola para todos, mas não uma escola falida como a que nós temos, mas uma escola realmente que forma a pessoa. Sem isto, não vamos conseguir vencer, né? De forma que nós devemos deixar de encarar todos os problemas sociais como problemas policiais, né? Mas como problemas humanitários, a falta que faz a escola, o trabalho, o emprego, o sentido da vida também. A juventude está aí, entregue a si mesma, num desamparo muito grande. Então é preciso juntar forças para construir a paz, como diz aí o padre Francinaldo. Mas essa paz, ela tem rosto. Essa paz não é uma coisa aérea. A paz se constrói com a justiça. A paz é fruto da justiça. Onde existe justiça, partilha do pão, os bens essenciais, básicos para a vida digna, então aí haverá paz. Então esse caso é fruto de se encarar tudo pelo lado policial, no sentido, fez uma infração, merece um castigo, e já que ninguém castiga, eu vou castigar. Desse jeito é a guerra, todos contra todos, e ninguém vai ganhar nada. Precisamos reeducar para a convivência. É um desafio não só do Estado, mas também das igrejas, das entidades, reeducar as pessoas para conviver fraternalmente. Então vamos pedir a Santo Antônio que interceda por nós, né? Pela nossa sociedade. Isso. E só antes do Dom Pedro aqui dar a bênção a todos que nos acompanham, quero pedir aqui até para o Padre Francinaldo, porque muita gente está aqui perguntando, Padre Francinaldo, a respeito não só da agenda da quermesse, que aliás, belíssima quermesse da Paróquia Santo Antônio. Você que ainda não teve oportunidade, vem aqui, Líbero Badaró 335, todos os sábados e domingos, um ambiente extremamente familiar, todos os gostos, fogaça, pizza, e tem até o bingo. O senhor Armando está aqui do lado e pediu para eu não deixar esquecer o bingão especial. É dia 8 ou dia 9, senhor Armando? Dia 8 de julho, bingão especial, mas tem bingo todo final de semana aqui. É o envolvimento, o entrosamento, o engajamento de toda a comunidade. Mas o pessoal perguntando também, padre, a respeito da agenda de hoje. Já foram 2 missas, e o que mais tem aqui hoje na agenda da Igreja Santo Antônio, para quem ainda não pôde acompanhar? Nós teremos a próxima missa, a terceira missa, agora à tarde, às 15 horas. O padre Guilherme Sanches, que vai presidir para nós. E à noite, a última missa, às 19h30, o padre Ademir, que é o vigário-geral da nossa diocese. Tá certo. E o pessoal também vai ter oportunidade de acompanhar um pouquinho da quermesse, um aperitivo da quermesse. Isso mesmo. E depois de cada missa tem a distribuição dos pães de Santo Antônio e do bolo de Santo Antônio. Tá certo. Olha, você que não casou ainda, que vai casar, ou você que já está casado, quer manter seu relacionamento, pede a intercessão aí do bom Frei Antônio. E, aliás, bispo, antes da bênção, Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa? Dos dois lugares. Dos dois lugares. O Santo Antônio nasceu em Lisboa. Então os portugueses o têm como Santo Antônio de Lisboa, mas ele viveu em Pádua, onde morreu. Então os italianos o têm como Pádua, né? Mas é o mesmo Santo Antônio, né? Tá certo. E quando eu falei, bispo, que viria aqui, quero mais uma vez agradecer ao Marcos Savoy, cinegrafista, está aqui conosco, apresenta o programa Sem Limites, Dom Pedro, Padre Francinaldo, todo dia das 5 às 6. Ele falou, Leandro, eu vou com o maior prazer, porque eu também tenho Antônio no nome. Eu chamo Marcos Antônio Savoy. Então, eu peço agora, com toda a gentileza, Dom Pedro, pois não. Do negócio do santo de cabeça para baixo.
Ah, bom, é aquelas simpatias do dia. Tem alguma coisa disso, Dom Pedro? Deixa o santo com a cabeça para baixo, o caso mais rápido. Tem alguma coisa disso? Olha, eu acho que tudo que é de cabeça para baixo não está legal. Eu acho que ninguém gosta de ficar de cabeça para baixo. Né? Isso daí é uma invenção, não sei de onde saiu, e eu não sei se resolve não, viu? Se pôr você de cabeça para baixo, o que você vai fazer? Nada, porque você não está imobilizado. Eu acho que é uma crendice, uma invenção, né? Eu acho que o que vai resolver é, como eu falei, o melhor louvor para o santo é imitar o que ele fez de bom. Isso é que vai resolver mesmo. E fazer o bem como ele fez. Então, antes de dar a bênção, quero dar uma mensagem aqui a todo o povo de São Caetano, onde nós estamos, onde está essa igreja, esta cidade que tem a qualidade de vida melhor do Brasil, também do grande ABC, que não se feche sobre si mesmo, mas que ajude as outras cidades da região a melhorar o seu nível de vida, fazendo todo o possível, acolhendo, e que todos os católicos que estão me ouvindo se unam em prece nesse dia, pedindo por toda a população do Grande ABC. Nós somos aqui, a Igreja Católica está presente em todo o Grande ABC. São 200 paróquias e 264 comunidades. Então, nós estamos bem presentes, que todos se unam para ajudar a melhorar a nossa sociedade, implantando o Evangelho do amor e da paz e a comunhão entre as pessoas. Para isto, quero abençoar a todos de coração, a bênção da saúde e da paz para todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e abençoe a TV do Grande ABC com todos os que trabalham aí nesta divulgação das comunicações sociais. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Dom Pedro. São Caetano, José. A última transmissão ao vivo na rede defendeu que o PSDB rompeu o governo Temer. Veja o vídeo. Se nós vamos colocar aqui imagens nisso, antes do Michel Temer falar, imagens do prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, falando justamente sobre ele, o presidente da República, Michel Temer, na transmissão feita no finalzinho da semana passada pelo Tucano de São Caetano, ao vivo nas redes sociais. Acompanhe. Tem feito aí uma crise muito intensa. Eu até tive a oportunidade essa semana, tive numa reunião da Comissão Executiva Estadual do nosso partido, do PSDB, onde optamos claramente por romper com o governo do presidente Temer. Esse governo é um governo que já não tem mais condições éticas e moral de continuar. Portanto, eu votei lá no PSDB para que a gente rompesse. Mas isso é uma conversa para depois a gente falar da política. Olha, o nosso ajuste econômico, o nosso choque de gestão continua. Não é bem uma conversa para depois, como disse o prefeito José Auríquio Júnior. Primeiro, porque a gente sabe, o PSDB continua apoiando o governo do presidente Michel Temer. E nesse momento, no primeiro pelotão, o PSDB tem dois nomes que dão todo o respaldo ao presidente Michel Temer. Só dois nomes aqui de São Paulo. Gente que tem pouca influência no partido, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo mais popular e com avaliação melhor aprovada, João Dória. Claro que na região do ABC, alguns prefeitos se posicionaram publicamente. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, foi o primeiro a gravar um vídeo defendendo, ainda antes do julgamento da ação pelo TSE, da cassação da chapa Dilma Temer, Orlando Morando defendeu o rompimento. Correto, Amanda? Corretíssimo. E em São Caetano, o Auríquio se manifestou depois da decisão do TSE, defendendo que internamente havia opinado pelo rompimento, algo que também não ocorreu. O outro tucano do ABC, Paulo Serra de Santo André, fez um discurso de que o partido deveria seguir neste momento o posicionamento e orientação do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dizendo que Alckmin deveria liderar esse processo no PSDB, independentemente do desfecho de uma nova eleição ou a sequência da gestão de Michel Temer à frente do Palácio do Planalto. E segundo informação de bastidor que nós temos atualizada, inclusive esse discurso do prefeito Auríquio chegou a Brasília e
muita gente no PMDB torceu o nariz para esse discurso no que diz respeito à relação política entre a Prefeitura de São Caetano e a gestão do Palácio do Planalto. Agora, por falar em Michel Temer, o presidente Michel Temer também se manifestou a respeito desse assunto, fez o primeiro pronunciamento em rede nacional depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe. Minhas amigas e amigos, na última semana assistimos à demonstração da vitalidade da democracia brasileira com um funcionamento pleno e livre do Poder Judiciário. Essa força não surge do acaso. Ela é possível em razão do mandato conferido pela Constituição às instituições públicas. Desde o início de meu governo, tenho insistido que observemos os princípios fundamentais de independência e harmonia impostos pela Constituição Federal. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo, e não um só dos poderes. E muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Sob meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida. A agenda de reformas é o resultado mais visível do respeito mútuo e do diálogo constante, mantido entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Meu governo, você sabe, tirou do papel reformas necessárias há décadas, sobre temas fundamentais para o crescimento justo e sustentável em nosso país. A presidência que busca ser democrática é aquela que conta com o apoio de uma base parlamentar unida em torno das medidas inadiáveis para transformar o presente e o futuro do Brasil. Meu apego à independência e à harmonia entre os poderes tem resultados expressivos. As reformas promovidas já recolocaram nosso país nos trilhos do crescimento. Essas reformas promovem a modernização das relações trabalhistas e corrigem um sistema previdenciário injusto e desigual, combatendo todos os privilégios. Justamente no momento em que saímos da mais grave crise econômica de nossa história, quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, assacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. O Estado democrático de direito não admite que as instituições públicas e seus responsáveis cometam ilegalidades sob qualquer justificativa ou motivo. Na democracia, a arbitrariedade tem nome, chama-se ilegalidade. O caminho que conduz da justiça aos justiceiros é o mesmo caminho trágico que conduz da democracia à ditadura. Não permitirei que o Brasil trilhe esse caminho. Não vou esmorecer. Seguirei liderando o movimento em favor da aprovação da agenda de reformas econômicas, políticas e sociais que está recolocando o Brasil no caminho da prosperidade e do crescimento. Com o apoio do Congresso Nacional, espero obter vitórias importantes para o país nas próximas semanas, nos próximos tempos, tanto na modernização trabalhista quanto na reforma da Previdência. Com coragem, penso eu, e determinação, estou convencido de que alcançaremos nossos objetivos, retomar o crescimento e o emprego sobre bases sustentáveis e seguras, do conjunto de reformas mais ambiciosas e necessárias das últimas décadas. O Brasil não pode esperar. O Brasil não vai parar. Este foi o primeiro pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, logo após a decisão do TSE, que por 4-3 na última sexta-feira, definiu pela não cassação da chapa Dilma Temer, um pedido que já rolava há muito tempo no TSE, pedido esse impetrado pela defesa do PSDB, logo após as eleições presidenciais de 2014. Nós vamos voltar a falar sobre este e outros assuntos aqui do ABC, logo mais, entrevista com o advogado, secretário em
Santo André, Dr. Leandro Petrin, já aqui conosco nos bastidores da emissora, e daqui a pouquinho vai atualizar as informações com a gente, não perca. Ainda na agenda regional, nesta quarta-feira, o Hospital São Luís abrirá as portas oficialmente para iniciar o atendimento a partir das 7 horas da manhã. A TV Grande ABC esteve hoje com o diretor-geral para uma entrevista exclusiva. Acompanhe. Neste momento, a reportagem da TV Grande ABC fala ao vivo do Hospital São Luís. Isso mesmo, há tanto tempo falado, a necessidade de São Caetano, em especial da região do ABC, para um equipamento de saúde com as características do Hospital São Luís, e realmente a Redditor investindo nesse trabalho em São Caetano do Sul, e agora já com data marcada, tudo certinho, unidade pronta. Estamos, aliás, dentro aqui das instalações do Hospital São Luís, no bairro Cerâmica, aqui em São Caetano do Sul, no Espaço Cerâmica. Hoje toda uma agenda diferenciada, apresentação para as autoridades, prefeito Auríquio já esteve presente, vereadores, empresários. Agora a imprensa também teve a oportunidade de acompanhar, e a partir desta quarta-feira, dia 14 de junho, aí sim o hospital abrindo oficialmente para o atendimento que é tão importante. Afinal, saúde é premente em qualquer gestão, em qualquer cidade, não só aqui do ABC, mas do Brasil. E ao meu lado nesse momento, o diretor-geral aqui do Hospital São Luís em São Caetano, Dr. Carlos Lotfi, para falar mais sobre esta expectativa e, claro, sobre esses primeiros passos aqui para o atendimento. Dr. Carlos, obrigado pela gentileza da entrevista e, desde já, parabéns pela empreitada. Obrigado, Leandro. Ao público do Grande ABC, é muito bom para a gente tê-los aqui, confiando no nosso projeto. É um projeto de bastante satisfação para a rede, vir por uma região bastante exigente, né, nesse aspecto. A gente está trazendo um produto realmente inovador do ponto de vista do atendimento, vai trazer realmente um conforto aos nossos pacientes. Então, é muito bom poder estar aqui na cidade, e a gente está sendo muito bem recebido por todos os segmentos. A prefeitura tem sido bastante generosa, enxergando aí esse crescimento e esse projeto novo que começa amanhã, então, o atendimento, como você falou, Leandro, e vai ser realmente uma satisfação. Esperamos atender a expectativa da comunidade que vai nos procurar. E aqui, qual que vai ser o padrão, qual que vai ser o formato do Hospital São Luís no que diz respeito ao atendimento? A gente já tem alguns exemplos na região muito positivos em relação à Redditor, o Hospital Brasil em Santo André, o Hospital Assunção em São Bernardo do Campo. O que a população pode esperar da qualidade do atendimento do Hospital São Luís em São Caetano do Sul? Então, somos uma rede privada de líder de mercado, maior quantidade de leitos privados hoje no país. Estamos em 4 estados, são 35 hospitais, e estamos começando agora em São Caetano, sendo que já somos o 6º hospital na região do ABC. A gente está preparados para um atendimento de todos os níveis da medicina, desde a criança neonato até o idoso, da geriatria. Portanto, vamos atender na linha da pediatria, da ginecobstetrícia, da clínica médica e da cirurgia. Portanto, tanto na urgência quanto nos eletivos, temos um programa de ambulatório para atender. A estrutura realmente é bastante generosa para atender a todo tipo de paciente. A gente vai começar com 50 leitos em função dos credenciamentos, e a partir do momento que a gente tiver cobertura total, possivelmente nós vamos estar atendendo não só a cidade, mas o entorno. A gente vem agregar uma estrutura nova, moderna, pensada para ser hospital. A maior parte dos hospitais no país, eles são crescimentos de clínicas, e aqui o que houve foi já uma idealização da empresa de um hospital de 300 leitos, já sair do zero e desenhar. Isso tem grandes vantagens no fluxo, em toda a logística e segurança, né? Esse é um item que a gente traz de know-how da empresa, que é a segurança do paciente. Muitos não sabem, mas o bastidor é bastante delicado. O risco que o paciente tem quando ele interna de ter possíveis erros é normal nos hospitais, e a gente procura, através de práticas internacionais, então, reduzir ao máximo. Então, na identificação do paciente, tudo isso são fatores que a gente vai diminuir, como riscos de uma troca de medicação. Para isso nós temos sistemas eletrônicos de chegada e logística para fazer todo o rastreamento da medicação. São modernidades que já tem na rede, que a gente traz para a região de forma consistente e que vai nos ajudar a ter realmente a segurança do nosso paciente, recuperar a sua saúde. Então, é um prazer estar aqui hoje inaugurando, é um novo produto para a região.
Queremos estar abertos, através inclusive da imprensa, da mídia, de ouvir realmente necessidades para a gente adaptar nossos produtos, né, conforme as necessidades da região. É importante essa interface. Certo. E o hospital vai atender todas as especialidades e também em todas as idades, desde o nascimento, toda a questão neonatal, até a questão de UTI pediátrica, as próprias UTI gerais, todo o atendimento vai ser dado aqui no Hospital São Luís. Exatamente, Leandro, do parto até o idoso geriátrico. Do 0 ao 100 estamos preparados para atender, temos todas as especialidades, como você citou, não há restrição nenhuma. E com o tempo a gente vai desenvolvendo novas tecnologias na área de oncologia, que é algo que vai crescer conforme a demanda da região, né? Então o hospital é um organismo vivo, passível de adaptações e melhorias conforme a tecnologia cresce e a demanda também dos pacientes cresce. E para a gente ter uma ideia, doutor Carlos, o senhor falou inicialmente 50 leitos. Do ponto de vista de recursos humanos, qual o quadro de colaboradores nesse início, nessa empreitada inicial? Então, a gente está começando agora com 500 colaboradores diretos, entre enfermagem, área administrativa, toda a logística e todo o apoio. E mais por volta de 500 profissionais do corpo clínico que nos vão dar suporte em todas as áreas, cirúrgica, terapia intensiva, pronto-socorro, podendo chegar até 2.000 colaboradores diretos em função desses 300 leitos, que é o número que a gente tem aproximadamente de quantidade de colaboradores por leito. Isso tudo numa empresa séria, onde a gente a seleção, treinamento e a preocupação então desse time. Todos, a maior parte são da região, né? Isso é um ganho para a nossa região, né? Quer dizer, pessoas trabalharem mais próximo do seu trabalho e de alguma forma tendo acesso aos profissionais, porque muitos circulam em outros hospitais e acabam tendo noções da tecnologia, né? Muita tecnologia que a gente traz para cá acaba de alguma forma podendo ser reproduzida em outros hospitais. Você acaba puxando, né? Então esse nível da tecnologia e o nosso funcionário acaba aprendendo, né? Então é uma forma também de distribuir o conhecimento de alguma forma. E doutor Carlos, hoje num hospital, no equipamento de saúde, nas proporções do Hospital São Luís, qual que é o maior desafio nesta gestão da saúde? Olha, agora o maior desafio, eu entendo que a gente ter a aprovação e a vinda das operadoras de saúde, que é o credenciamento. A hora que a gente tiver mais operadoras, nós podemos ofertar melhor ao nosso público, o alvo cresce, né, para a gente poder atender na totalidade e trazer mais investimento. A gente depende disso. Acho que o primeiro azeitar todos os processos, né? Porque agora começa, a gente tem a equipe, muitos são novos, outros já são da rede. Eu acho que o desafio eu tenho dito as duas palavras de ordem agora, nossa, é comunicação e integração. Eu preciso ter a comunicação agora entre todas as áreas, seja interna, seja a comunidade, seja com o próprio público, digamos, prefeitura, todo mundo, a comunicação bilateral. Nós precisamos entender e também se falar. Então, isso é a comunicação. E também a integração entre as áreas, né? Temos que estar todo mundo azeitado. O paciente, quando vem aqui, ele vai passar por diversos setores, cada um não pode trabalhar separado. Então, essa integração, ela vai acontecer na hora que começa, né? A gente, por mais que na teoria possa ter, o dia seguinte vai ter essa necessidade. Então, comunicação, integração nesse primeiro momento e os credenciamentos de todas as operadoras para que a gente possa atender o máximo possível daqueles pacientes que nos procuram. Nesse primeiro momento, na fase inicial, quantas operadoras já vão atender aqui o Hospital São Luís? Nós estamos com 9 operadoras, incluindo uma principal, que é o Bradesco, que na região é muito forte. Em breve já vamos ter a Sul América também, então isso deve cobrir um público alto aqui da região. Lembrando que nós vamos atender também o padrão de enfermaria aqui na unidade, não ficamos restritos só à parte de apartamentos, que é a tradição de São Luís, trazendo então um público de planos menores e podendo ser atendido com a mesma
com a mesma característica, com o mesmo calor, com a mesma medicação, já com planos inferiores. Isso para nós é uma novidade. Então, as empresas têm muitos planos de enfermaria, a gente vai conseguir trabalhar então um público maior nesse atendimento. Vamos crescendo, né, com o tempo, isso aí é uma questão de mercado, para estar preparado aí para atender. A gente pode chegar a 2.500 internações por mês, isso é um volume razoável, né? Lembrando que a maternidade, a gente tem comentado, a maternidade deve crescer rápido, porque hoje a carência de maternidade no país e também na região é grande. E a gente está tendo a interface já com os obstetras da região e é impressionante. A maioria deles levam seus clientes para São Paulo, né? Mas a maternidade de São Paulo. E a gente já está vendo que o desejo deles de evitar trânsito, proximidade, com o tipo de produto que nós estamos ofertando, é interessante. Então nós estamos vendo uma expectativa enorme de trazer a parte dos obstetras daqui, que já estão saindo da cidade, nascendo munícipe aqui mesmo, né? Não precisa nascer em São Paulo para depois morar aqui. São Caetano mesmo. Então agora vamos ter a certificação, certidão de nascimento do público aqui de São Caetano, vai aumentar o crescimento na cidade, né? E doutor Carlos, o Hospital São Luís abre as portas nesta quarta, a partir de que horas? A partir das 7 horas da manhã nós estamos preparados com pronto-socorro para os primeiros atendimentos. Vamos estar aqui presencial, dando boas-vindas a todos e procurando então reduzir o sofrimento dos nossos pacientes, né? Que eles vêm nos procurar, não é para ir para fazer turismo, né? Eles vêm aqui para restabelecer a saúde e a gente quer estar junto, e o compromisso nosso com a comunidade, fazer o melhor desse atendimento para todos, porque as pessoas merecem, certo? Tá certo. Dr. Carlos Lotf, ele que é o diretor-geral do Hospital São Luís aqui em São Caetano do Sul. Realmente belíssimas instalações, tudo pronto, preparado para iniciar o atendimento com qualidade nesta quarta-feira, dia 14 de junho, como o próprio Dr. Carlos destacou, a partir das 7 horas da manhã, o Hospital São Luís, que faz parte aqui deste complexo do Espaço Cerâmica, bem ao lado aqui do Shopping São Caetano, ao lado da rede hoteleira. Então, a abertura das portas oficialmente nesta quarta, às 7 horas da manhã. Doutor Carlos, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, esses esclarecimentos, informações a todos que nos acompanham na TV Grande ABC e, claro, oportunamente vamos voltar a falar desse dia a dia do atendimento e, se Deus quiser, da ampliação aqui do Hospital São Luís, porque a região inteira ganha com isso. Sucesso no trabalho. Obrigado pela presença de vocês aí, tá divulgando o nosso trabalho. Esperamos nos ver muito mais vezes. Vamos estar aberto então para qualquer orientação que for o caso. E é isso, pedimos então confiança da população nos procurando para a gente poder ofertar o nosso produto aí final. Obrigado, doutor Carlos. Conte com a TV Grande ABC. TV Grande ABC, o seu canal regional, e você fica com as imagens aí, o nosso zoom aqui da produção, capitaneada por Marcos Savoy, mostrando as instalações do Hospital São Luís em São Caetano do Sul. E agora, Santo André em pauta. Recebemos aqui na TV Grande ABC o advogado Leandro Petrin, responsável pelos assuntos estratégicos na Prefeitura de Santo André, que tem status de secretário. Boa noite, Leandro. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Xará. Tudo bem? Prazer aqui, uma honra estar aqui, né, nesse novo espaço de vocês aqui. Eu que, pelo meu celular, pelas redes sociais, já venho acompanhando o trabalho de vocês, e para mim uma felicidade imensa estar aqui podendo, enfim, compartilhar um pouquinho aqui com os nossos telespectadores, internautas, enfim, essa mistura, né, da TV com as redes sociais. E, Leandro, qual a avaliação desses 6 meses de trabalho? Fala um pouquinho pra gente. Bom, muito trabalho, né? Podemos resumir isso com muito esforço, com muito trabalho. O prefeito Paulo Serra imprimiu no governo de Santo André uma marca que é muito dele, Leandro e Amanda, que é a coisa do gestor,
o gestor que está ali olhando a cidade, olhando as finanças públicas, olhando o resultado das ações que são propostas, sabendo que um governo ele se divide por 4 anos, então não será tudo resolvido no primeiro mês. Para que um resultado aconteça no 4º ano, é necessário que se inicie desde os primeiros dias, algumas ações, e somado a isso, o prefeito também tem como sua qualidade uma aproximação muito grande com a população, né, dialogando pelas redes sociais, indo pessoalmente nos vários cantos da cidade, olhando de perto a realidade dos andreenses, para que possa a gestão somada a esta experiência do dia a dia, da vida da cidade, melhores políticas públicas para a nossa cidade de Santo André. E Leandro, falando especificamente da sua função, a gente sabe que o prefeito Paulo Serra, assim que assumiu a gestão, e até um pouquinho antes de assumir oficialmente em 1º de janeiro, mas já na escalação do primeiro escalão do secretariado, ele dizia da intenção de fazer uma reforma administrativa que enxugasse, reduzisse o número de pastas, e você faz parte disso. O Leandro ocupa o dia a dia, desempenha a função como se fosse o secretário de governo, mas essa função hoje ela foi desmembrada e o Leandro responde oficialmente pela pasta de unidades de assuntos institucionais, ou melhor, no caso dele, é a unidade de assuntos estratégicos. Como é que é o seu papel e o seu desempenho no dia a dia da gestão? Qual que é a função que você articula dentro do governo e também fora do governo Paulo Serra? Tá. Só voltando um pouquinho na questão da reforma, Leandro, o prefeito, ao tomar posse, enfim, ao ter os primeiros contatos no dia a dia com a administração municipal, fez uma proposta bastante interessante de reforma administrativa, que reduziu secretarias, reduziu o custo da máquina, que era desde sempre uma defesa que ele fez, da cortes de cargos comissionados, cortes de carros oficiais, celulares, enfim, e diminuição do número de secretarias. E aí, no desenho que foi proposto à Câmara e aprovado de forma unânime pelos vereadores de Santo André, estabeleceu-se as secretarias missionais, então Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Secretaria de Segurança Cidadã, enfim, as secretarias que nós costumamos dizer que são secretarias fins, aquela secretaria que leva efetivamente a política pública para o morador, para o andreense. Um segundo bloco de secretários é o que foi chamado das secretarias meio, Estamos falando aqui da Secretaria de Administração, a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Secretaria de Finanças, que não são secretarias que precisam organizar o dia a dia da administração pública. E o prefeito optou por um formato que me pareceu bastante interessante, que foi ter um núcleo de assessoramento direto ao seu gabinete. Então, o que era as antigas, as tradicionais secretarias de governo, foram divididas em 4 unidades de assunto, 4 unidades. Então, temos a unidade de comunicação e eventos, muito bem dirigida pela Jéssica, e unidades de assessoramento direto ao prefeito, que é a unidade de relações institucionais e governabilidade, que é o Carlos Bianchim é o responsável, a chefia de gabinete, que é a Ana Cláudia, a responsável, e a unidade de planejamento e assuntos estratégicos que eu faço parte. Curiosamente, 3 advogados fazendo essa assessoria direta, tanto eu quanto Carlos Bianchim quanto a Ana Cláudia, somos advogados da nossa origem, da nossa formação acadêmica. E a parte que me cabe nesse latifúndio, vamos chamar assim, é pensar um pouco a parte interna do governo, Então, todo o nosso planejamento estratégico de governo, as missões, o nosso plano de metas, enfim, é fazer o ajuste no dia a dia com o conjunto dos secretários, É levar a informação para o prefeito e, por vezes, ser a voz do prefeito para dentro do governo, no que diz respeito ao cumprimento das metas, à organização da agenda política do governo
e agenda administrativa, enfim, é olhar ali, aquele olhar direto, o dia a dia da administração, em especiais os pontos importantes do governo, né? Os pontos que o prefeito tem como compromisso prioritário, que tem ali na campanha, se dedicou a esses assuntos. Essa primeira parte foi cumprida à risca, Leandro? E pergunto isso pelo seguinte: a primeira grande questão, e aliás foi praticamente o debate dominante no período eleitoral, foi a questão da falta d'água em Santo André. E o prefeito Paulo Serra, logo no dia 9 de janeiro, prometeu em 30 dias resolver essa questão, interlocução direto com a Sabesp, fez aquele caça-vazamento, uma operação que envolveu aí dezenas, para não dizer centenas de trabalhadores em relação a ver ali tudo que está debaixo da terra, onde há perda de água, onde há algum tipo de problema ou danificação, resolveu, e desde então, se há problema de falta d'água em Santo André, são problemas pontuais, inclusive até pela própria demanda de e-mail, reclamação, isso praticamente se esgotou desde o período do mês de fevereiro em diante. Essa questão, digamos, foi resolvida. Na sequência, a questão da reforma administrativa, mas também o prefeito Paulo Serra colocou a questão de economizar, de enxugar, enfim. Desses 100 dias, que é a grande marca simbólica, o que mais tem por fazer como prioridade do governo que por acaso não deu início ou que ainda está numa velocidade que vocês pretendem acelerar nesse próximo semestre? Apenas até para complementar essa sua avaliação desses 6 meses de governo, Leandro, além da questão da falta d'água, que de fato, né, o andreense sabe a dificuldade que era a água chegar na torneira da cidade. Subdistrito. E não só, né, bastante forte no 2º distrito, mas a cidade toda sofria. Eu, por exemplo, sou morador da Vila Assunção e sofri, por vezes, ausência de água na minha residência. E sem dúvida nenhuma, esse problema, por um esforço político do prefeito, de ir até a Sabesp, de se colocar ali para discutir a questão da dívida, que é uma dívida muito grande com a Sabesp, enfim, e fazer pequenas ações que fizeram a água que de fato retornar à cidade. E esse aumento da pressão, inclusive, gerou em alguns canos problemas que estouraram literalmente, né? E aí foi necessário a quantidade de água enviada a Santo André. E aí foi necessário então fazermos uma operação caça-vazamentos, né, também muito bem realizada e que normatizou ali a questão da água na cidade. Mas além da falta d'água, né, que foi resolvida pelo prefeito, e a questão que você bem colocou também da reforma administrativa e da contenção de gastos públicos, nós temos muito orgulho de ter, logo no primeiro dia de aula, ter entregue todo o kit de material escolar para as crianças, né? Isso é muito importante, porque nós estamos falando, né, do futuro da cidade de Santo André, né, das crianças, né, e do como é bacana ver o olho brilhar de uma criança, poder pegar o lápis, poder pegar a borracha e devolveram para o prefeito, e o prefeito falou assim: não, isso é seu. E o sorriso dessa criança... Tem toda a condição de estudar. Foi muito bacana. E na área da saúde também teve a questão das demandas de fila e exames através da parceria para abater essas dívidas das empresas prestadoras de serviço na área da saúde, e também teve um programa voltado nesse sentido. Mas ainda só retomar uma questão também que é muito cara ao governo, ainda na educação, que é o uniforme escolar para as crianças. Aliás, o ABC parece tabu. Pois o prefeito conseguiu já, né, nos primeiros meses, já entregue o de verão e o de inverno para esse ano, né, o que não acontecia desde 2015. Então isso também foi de forma bastante interessante, o olhar do prefeito, né, que é de fato, para quem mais precisa da política pública, e sem dúvida nenhuma a educação é um deles. Mas a saúde também e você bem lembrou, esse programa do Fila Zero. O programa do Fila Zero é um programa muito inteligente, né, que o prefeito e a nossa secretária de saúde montaram, porque de um lado nós temos uma dívida muito grande dos hospitais da cidade. E do outro, nós temos uma fila muito grande, de anos de espera.
por que não fazermos, né, de forma emergencial, de forma para este primeiro ano, a junção dessas duas questões. Então, o hospital que está devendo hoje para a cidade, ao invés de ficarmos numa luta judicial sem fim para buscarmos o pagamento desses tributos que são devidos, por que não neste momento, então, e que as empresas hoje vivem, né, na crise econômica, fazer esse pagamento por meio da realização de exames, por meio da realização de consultas, né? Então o programa Fila Zero tem esta lógica. O hospital, a clínica, o laboratório que devem tributo para a cidade, poder pagar esses tributos por meio de atendimento à população. Né? E seja em é o desenho, atendimento ou seja na realização de exames. Perfeito, né? Então, por quanto tempo isso, Leandro? A ideia é zerarmos a fila, né? Ninguém aqui quer incentivar ninguém a dever, ao contrário, né? A Secretaria de Finanças imprimiu um ritmo de cobrança dos tributos que não se via na cidade há muito tempo. Era muito comum esperar, e aqui vamos lá para o juridiquês, chegar perto da prescrição, né? O que é a prescrição? Aquele último minuto antes que eu tenho que entrar com uma ação judicial. Os tributos municipais, nós estamos falando de 5 anos. Então esperava-se lá, né, no quarto ano e meio é que faríamos a cobrança desses tributos. A Secretaria de Finanças tem trabalhado de forma a cobrar o ISS de 3 em 3 meses, a já executar as dívidas de quem deve IPTU. Não podemos deixar que a cidade tenha esses devedores contumazes. Não é porque a gente sabe, na nossa vida, hora que aquele cartão de crédito, a gente está lá, entrou no rotativo, chega uma hora que por mais que você queira, você não consegue mais pagar, essa dívida fica inviável para o orçamento. Para as empresas a mesma coisa. Então o programa Fila Zero foi na lógica do seguinte, olha, dívidas muito altas, vamos aqui trocar por serviço. Mas daqui para frente, né, zerando aqui, ou diminuindo bem esta fila, a Secretaria de Saúde, né, a Administração Pública Municipal tem que dar conta, né, da realização dos exames, da realização das consultas em tempo razoável, né, para o cidadão, e os hospitais, as clínicas médicas têm que voltar a pagar os seus tributos de forma correta e no dia, né, exato. Agora, Leandro, quero também aproveitar. Leandro é advogado, conhece muito de perto a questão envolvendo o direito eleitoral, o dia a dia das campanhas. E no momento em que o Poder Judiciário é muito questionado, independentemente de entrar no mérito da discussão ou de partidarismo que tem se tomado em relação ao assunto, o TSE errou, o TSE acertou, mas qual a sua avaliação sobre esse momento em que o jurídico é tão comentado, tão questionado e tão discutido no Brasil? Independente do resultado que o TSE desse ao julgamento da chapa Dilma Temer, o resultado não seria satisfatório. Né? Mas, como assim? Porque é lamentável que nós tenhamos que dar a um tribunal eleitoral, a quem compete ao Poder Judiciário, soluções que são políticas. Então, tem alguma coisa errada, Leandro, quando a política se volta para o judiciário todo o tempo, né? E sem dúvida nenhuma há uma judicialização da política. Então, perdi uma eleição, entro com ação. Essa judicialização é ruim? Não é o fato do candidato querer buscar o direito dele? Veja, mas há um excesso, né? A própria gravação ali do Temer vai dizer o seguinte, né? Entrei para encher o saco. É esse termo que eles usam lá numa gravação. E a hora que você vai, de fato, para as eleições, para aqueles que perderam, antes existia o seguinte, eu posso ganhar, porque eu sou o segundo colocado, eu tomo posse quando houver a cassação do primeiro. Então eu quero ganhar, embora a população não tenha me dado a maioria dos votos. Hoje, com a nova regra de nova eleição, é isso, vamos encher o saco. É óbvio que essa não é a regra, né? Não é, em algumas circunstâncias, de fato, um abuso, onde a parte deva buscar ali seu direito, mas o que se vê é essa excessiva judicialização da política. E, por outro lado, também, de forma muito ruim que se observa, é a politização da justiça.
Então essa conta não fecha bem. A hora que eu judicializo a política e politizo a justiça, fica uma equação que não é bom para a sociedade. Por quê? Nós começamos a perder credibilidade das nossas instituições. E como é que a gente resolve isso? Resolvemos isso primeiro com cada um exercendo a sua efetiva função. Crise política se resolve de forma política. Se resolve no parlamento, se resolve no Congresso. Não dá para jogar toda a culpa no direito eleitoral, na justiça eleitoral. A justiça eleitoral é a febre. Nós estamos tratando ali da febre. Olha, deu uma febre aqui, foi para a justiça eleitoral. Mas a infecção não está na justiça eleitoral. A infecção está como são feitas as licitações, como é feito esse presidencialismo de coalizão. Então não adianta alterar a regra eleitoral se você tem um presidencialismo de coalizão onde o presidente pode muito e um Congresso não pode nada. E rapidamente, nosso tempo aqui é implacável, eu quero só rapidamente também passar pelas redes sociais, mas falar de 2 casos, porque tem 2 cidades ainda no ABC com questionamento jurídico em relação à política, São Caetano e Ribeirão Pires. Há chance de ter qualquer desdobramento diferenciado? Eu, por conta do meu exercício hoje na Secretaria em Santo André, estou impedido de advogar, mas acompanho esses 2 casos de perto, porque advoguei para os prefeitos eleitos nessas 2 cidades nas eleições passadas. Na verdade, São Caetano advoguei para um dos players, um outro candidato, mas a de Ribeirão Pires acompanha de perto. De novo, nós vamos entrar em questões processuais, em questões que são próprias do direito, próprias do fundamento jurídico. Não vejo hipótese alguma de cassação do prefeito Kiko, até porque a regra não permite, e a regra do jogo é fundamental no Estado Democrático de Direito. Não conheço de perto o caso de São Caetano, mas já vejo que a própria movimentação de um partido retirar, respeitar a manifestação do eleitor. Há também um problema nosso do excesso de tutela ao eleitor. Dizer, o eleitor não sabe votar, o eleitor, então eu preciso entrar na justiça para resolver um problema do eleitor. E não crescemos do ponto de vista democrático desse jeito. Legal, Leandro. Só rapidamente aqui pelas redes sociais, mandar um abraço para Silvia Camacho, Martim Clementino da Silva, Cleide Pereira, Eugênio Melo, Wilson Caboclo aí na nossa sintonia, Jorge Salgado, presidente da PAI, falando da inauguração do Hospital São Caetano. E, aliás, hoje venceu o prazo, a informação da Secretaria de Saúde é que a Prefeitura ia pagar o que faltava em relação à PAI. Nós vamos confirmar isso amanhã direto com o Salgado. Obrigado. Vereador Jober Minhoca, grande Petrinho, ótima entrevista. Irineu Cavassani também parabenizando, assim como o Juan Manhoz, o Renato Dorgan Filho, a Priscila Dias, o Edson Salvo Melo, o Marcel Diniz, enfim, toda a classe política e principalmente a população nos acompanhando. Leandro Petrinho, o negócio aqui passa rápido quando tem muito conteúdo para falar. Então, por isso, mais uma vez, gentilmente, agradecer a abertura de espaço na agenda para estar aqui conosco, estreando na TV Grande ABC, mas tenho certeza que é a primeira de muitas entrevistas para atualizar as informações e principalmente prestar contas do dia a dia da gestão do Paulo Serra em Santo André, ao morador de Santo André. Obrigado e fica à vontade para suas considerações finais. Uma honra, mais uma vez, você tentou a agenda por outras vezes, enfim, eu de fato não gosto muito de participar de programas, não pela qualidade aqui, mas enfim, até uma certa timidez, mas enfim, sempre que convocado estarei aqui. E sempre dá audiência, viu? Foi assim nas redes sociais na época da live na campanha, foi assim na transição e assim agora também. Obrigado, Leandro. Um abraço. E um lembrete, você pode rever nosso programa de hoje no Facebook e também no site tvgrandeabc.com.br. Uma excelente noite a todos. Obrigado, boa noite.